Não é? Meu filho esses dias mandou um zap pra mim, a primeira coisa que ele coloca, benção, mãe. Fala, tá lá escrito, benção, mãe. Elaine, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mulher.com. É sempre um prazer. Ah, prazer ter você, porque ela traz conhecimento pra nós, mais do que uma receita. Pouco, mas a gente quer aprender que a gente tem que ter para nós em casa, mas para quem trabalha e vende o alimento, tem que ser o cuidado redobrado. Sim, na verdade, quando a gente fala segurança de alimentos, a gente está falando do quê? Da integridade da vida, de você não ficar doente. Então, quando as pessoas falam, ah, você trabalha com segurança de alimentos, o que é mesmo? É a gente ensinar, orientar a que as pessoas manipulem o alimento corretamente. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai falar bastante sobre outros assuntos, mas é importante que a gente saiba assim. Eu sempre pergunto, todo mundo acredita que um alimento mal preparado pode matar? Com certeza. Mal manipulado, mal armazenado, mexendo com a vida das pessoas, né? E se engana quando as pessoas pensam que é só um restaurante que eu posso passar mal, né? Dentro de casa moram vários inimigos que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode colocar a nossa saúde e a saúde de quem a gente ama em risco, né? Isso é verdade. Você falou sobre, olha, o cuidado, a seriedade disso. Eu me lembro há muitos anos, há alguns anos, né? Então, não muitos, não tantos assim. Há alguns anos atrás, um congresso de médicos num resort da Bahia, dentro de, claro, um resort é um hotel 5 estrelas. Uhum. E a gente pensa, não, tudo vai ser com muito cuidado, né, tudo e etc. Uma das crianças, porque eles poderiam ter ido com as famílias, e uma das crianças comeu um alimento e passou muito mal, e mesmo os dois, né, o pai e a mãe sendo médicos, mesmo tendo todos os médicos ali, não conseguiram salvar a vida da criança. Então, o que nós vamos falar hoje, eu não estou contando isso, né, é para assustar ninguém, mas é para te dar um alerta. Nosso tema de hoje aqui no Mulher.com. Então, e esse caso, né, é um dos cases que a gente coloca em palestra, em congressos, tudo que a gente é convidado para falar sobre segurança dos alimentos, a gente fala isso porque o mais interessante é que, por um hotel ser 5 estrelas, tal, os hóspedes passaram mal, 70 hóspedes passaram mal desse congresso, ela infelizmente veio a óbito. A comida, quando foi levado para análise, porque é obrigatório ter coleta de alimentos, coleta da amostra, então tudo que você prepara num restaurante é obrigatório que você guarde 100 gramas por 72 horas, porque caso alguém passe mal, olha, eu comi, você manda aquilo para o laboratório para fazer a análise, entender? Exatamente. E aí o que acontece? A comida dos funcionários não estava contaminada. A comida, apenas a comida dos hóspedes. Porque, lógico, eram alimentos diferentes, claro. Então, vamos lá, se os médicos, né, estavam comendo... Na verdade, era um congresso de juízes, inclusive, sabe? De magistrados. E aí, se eles comeram o filé mignon, né, os funcionários talvez pudessem ter comido um outro alimento, um frango, uma carne moída, enfim, né? Então, a comida dos funcionários não estava contaminada, apenas a comida dos hóspedes. E por que ela veio a óbito? Por quê? Tudo vai impactar, né? Os seus anticorpos, como você está, se você, por exemplo, teve alguma doença anterior, enfim. E também a quantidade que você comeu, né? Tudo influencia. Tudo influencia, né? E é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Você está falando do Congresso de Juízes. Na reportagem que eu li, talvez, não sei se no mesmo lugar, tinha vários médicos lá também. Por isso que até citei em relação a isso. Mas independente de ser o que nós estamos colocando aqui, que são fatos reais, você pode pesquisar na internet e encontrar, vamos aprender a cuidar do alimento para a nossa família, para quem amamos. E se você trabalha com alimento, olha... Anteninhas ligadas, porque é hora de aprender. O que nós temos que fazer, então, Elaine, para a gente... quais são os alimentos que mais se contaminam e que a gente tem que tomar mais cuidado? Então, existe uma gama de alimentos que nós chamamos de alimentos de alto risco. O que são os alimentos de alto risco? Aqueles que têm uma grande quantidade de proteína. Então, aqueles são alimentos proteicos. Por exemplo, carne, derivados, leite, derivados, enfim... Esses alimentos, imagina você, Rita,
tira uma carne da geladeira porque você vai fazer para sua família. Você deixa aquela carne ali na sua pia. Aí você fala, daqui a pouco eu tempero. Aí você vai falar, vou atender telefone. Aí daqui a pouco eu tempero essa carne. Vai pôr roupa no varal. E a partir de 20 minutos, esses alimentos de alto risco, eles começam a desenvolver bactérias. A cada 20 minutos você tem uma nova família. Então imagina que você deixou lá 1 hora. Quantos 20 minutos tem 1 hora? Né? Então a cada 20 minutos tem uma nova família de bactérias. E aí, quando a gente fala isso, eu só faço isso na vida. As pessoas falam assim, mas depois você vai cozinhar, mata tudo. Porém, o que acontece? A bactéria, quando você cozinha, muitas vezes você elimina. Mas a toxina, porque enquanto ela se multiplica, ela produz uma toxina. Por isso que a palavra é intoxicação alimentar. Então, quando você cozinha, você matou a bactéria, só que a toxina você não elimina mais. Aí que está o problema. Aí que a pessoa vem a óbito. Então, por exemplo, aquela comida que fica, às vezes, no self-service, às vezes nem todo lugar tem aquele cuidado da temperatura, enfim, a cada 20 minutos as bactérias estão se multiplicando, né? É um self-service que começa às 11 da manhã e termina às 3 da tarde. Quem é o último a chegar? Eu brinco. Corre mais riscos. Que às 2 da tarde as bactérias já estão fazendo uma ola, cada pessoa que chega. Então, o que acontece? E o erro maior é, por exemplo, se eu tenho essa panela, então lá tem, por exemplo, um feijão, lá no self-service. Tá ficando pouquinho. O correto seria pegar esse feijão, descartar, porque isso para a legislação é resto, né? E trazer um feijão novinho da cozinha e colocar lá. Só que fazer a substituição do recipiente. E jogar, descartar aquele feijão. Só que o que acontece geralmente? Vem com a panela aí? Isso, não foi só eu que vi isso, né? Então, tudo. Então, aquele feijão que já estava lá, contaminado, e todo mundo passou, falou em cima, usou um utensílio sujo. De repente, a concha caiu no feijão. Eles tiram a concha, trocam a concha, mas aquele caldo de bactéria ficou lá, entendeu? Enfim, são muitas coisas que a gente precisa observar. Então, por isso que, assim, quando a gente come fora de casa, a gente tem que ter muito critério, viu? Olha, eu estava conversando, a Fran falou que ia mandar uma mensagem, que não mandou, né, Fran? Mas a Fran estava falando pra gente, a Fran é a diretora do Mulher.com, está nos ouvindo nesse momento, e ela disse assim, que um dos cuidados que a mãe dela sempre passou, e agora a Elaine vai confirmar ou acrescentar, ela falou assim, a Rita, minha mãe falava que comeu fora, tem maionese, passe longe, ou se tiver arroz temperadinho, com picadinhos, com carninhas e etc., fuja. Exatamente, a mãe dela é sábia, né? Não, viu? Talvez não seja uma nutricionista, mas ela já tá... O que acontece? Quando a gente come fora de casa, então assim, evitar alimentos que são muito subdivididos. O que é? Evitar carne moída, evitar maionese, fuja, a minha família ninguém come. Por exemplo, entre um filé de frango e um picadinho de frango ou estrogonofe, fique com filé de frango. Se você não conhece o lugar, obviamente, tá? Na casa da gente, né? Se você tem lá um bife, mas você tem um quibe, o bife, porque quanto mais subdividido, mais picado, maior a área de contato das bactérias e mais manipulação aquilo, por maior manipulação passou. Essa questão, por exemplo, do arroz, então, o arroz de legumes de ontem, né, de hoje, é o arroz com todos os legumes que estavam na pista, né, então coloca lá. Você sabe que num self-service, por exemplo, tudo aquilo que ficou lá exposto, no final, deve ser jogado fora. Ai, mas jogar comida fora, todo mundo fica com dó. Sim, mas isso é lei. Então, quem tem um self-service tem que ir repondo com critério, exatamente para chegar ao final do período não ter essa dó. Então, vai trocando as travessas. Você tinha uma travessa assim de arroz, vai colocando menor, depois dá uma e pouco, você conhece o movimento, exatamente para que no final do período você tenha que desprezar a menor quantidade possível. Veja, existe uma diferença da lei e daquilo técnico, o que é sobre o que é resto. Uhum. Aquilo que ficou na cozinha, então, imagina uma salada, que o restaurante faz várias saladas. A salada que ficou na geladeira, que não veio para o salão, é uma sobra,
que a gente chama sobra limpa. Agora, aquela que estava exposta, resto, precisa ser dispensado, desprezado. E em casa? Nós falamos aí desse cuidado, muita gente se alimenta fora, né? Desculpa. Muita gente se alimenta fora, não tem essa opção, às vezes não consegue preparar o alimento e levar para o trabalho, porque não tem onde comer, não tem onde esquentar. Então, tem que comer fora, então ficaram aqui as dicas. Mas em casa? A dona de casa, a mãe que está preparando, tem, como você falou, às vezes tem que pôr roupa no varal, tem que fazer isso. O descongelar da carne, por exemplo, a gente deixa em cima da pia, né? E vai fazer as coisas, deixa ela estar descongelando. Qual é o correto de descongelar uma carne? Na verdade, assim, né? Você falou em cima da pia, ainda estou aliviada, porque tem gente que põe no sol, né? Aí é para acabar, né? Então, assim, você tirou uma carne, o correto é você já se programar. Tudo bem, tirei ontem, pus na geladeira, então, tirei do freezer, passei para a geladeira, ele vai entrar em descongelamento, isso é o correto. Segunda opção, o micro-ondas. Então, você coloca no micro-ondas, vai monitorando o tempo, é um descongelamento correto. Outra opção, que não é tão correta do ponto de vista ambiental, mas você pode pegar, por exemplo, aquele pacote que vem, ainda embalado, você pode colocar na pia, na água, para ir trocando a temperatura. Então, pega o pacote de carne, coloca num recipiente, abre a torneira, um fiozinho de nada e deixa aquilo descongelar. Trocando a água? Não precisa trocar. Se você deixar um fiozinho só de água, ela vai passando, então há uma troca térmica naturalmente e você tem o descongelamento. Esses são as três maneiras mais corretas, né? Em cozinha industrial, em restaurantes. Então, como eles provavelmente, né, já têm um cardápio, então, já às preparam vezes, eles por exemplo, hoje é terça. Então, muitas vezes eles já põem na geladeira o que eles vão preparar na quinta, para dar tempo desse degelo acontecer, tá? E olha, eu estou esperando a sua participação, né? Se você está gostando do cenário, se você tem perguntas, faça como a Vitória Saldiva, daqui a pouco eu vou fazer sua pergunta, viu, Vitória? Para a doutora Marcela. E eu quero aqui, olha, vocês participando. Olha que legal, ela colocou assim: boa tarde a todos, sempre que posso assisto o programa, adoro as orações, as entrevistas e as receitas. E tem receita hoje. Hoje nós vamos aprender a fazer esse cuscuz? No micro-ondas. No micro-ondas? Olha que facilidade. Rapidez. E ela falou assim que todos nós estamos de parabéns. A Nadine Moreira Morrar, benção mãe, que Deus te abençoe, minha amiga. Ia falar minha linda com minha amiga, deu isso aí. A Lenir Esmarchiazzi, acertei. Boa tarde, sou de Santana da Ponte, Pensa, São Paulo. Nossa. E olha, nós estamos esperando aí a sua participação, inclusive, sobre o que nós conversamos aqui com Elaine de Araújo. Elaine, nós vamos fazer o que nesse momento aqui agora? Vamos esperar para fazer a receita? Eu trouxe 3 exemplos das perguntas que eu respondo nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube. 3 perguntas, então eu vou começar aqui pelos ovos, né? Os ovos, a gente tem uma polêmica gigante com relação a isso. Lava, não lava, põe na geladeira, não põe? Tudo isso, Então, assim, quando eu coloco sobre ovos, é o que mais gera comentário, pergunta tal. Bem, vamos lá então. O ovo, quando a gente compra, primeiro, ele está na geladeira no mercado? Não. Não necessariamente você precisa colocar esse ovo na geladeira na sua casa. Então, esse é o primeiro ponto. Pode colocar, mas não necessariamente. Se você for colocar, eu optei por colocar os ovos na geladeira, então eu não vou lavar. Eu pego os ovos que eu cheguei do mercado, coloco num pote, tampo e deixo na geladeira. Porque dentro da geladeira ocorre uma situação chamada contaminação cruzada. Se as coisas que você coloca na sua geladeira, Rita, você não tampa, não passa um filme plástico, não cobre, as bactérias elas vão de carona, de um canto para o outro. As mais resistentes à temperatura da geladeira. Sim, porque, veja, a temperatura da geladeira muitas vezes chega a 5, 7. A gente tem, inclusive, bactérias que sobrevivem a temperaturas negativas. Então, quando a gente coloca, imagina, trouxe do mercado, trouxe legumes, trouxe um monte de coisa, coloca tudo na geladeira, aí você abriu um queijinho, põe lá sem tampar. Fez um bolo, põe lá sem tampar. Fez uma gelatina, põe lá sem tampar. Gente, tudo que você coloca na geladeira precisa estar tampado ou coberto, porque senão, com a movimentação do ar na geladeira, as bactérias vão de carona. Bem, então, mas eu vou usar os ovos.
quando eu vou usar os ovos, eu vou lavar apenas com água. Não passa Eu não sabão posso nada, sabão bucha. nada, porque, gente, a casca do ovo ela é porosa. Ela tem poros. Então, quando eu passo um detergente, uma buchinha, eu contamino mais esse ovo do que eu limpei. Então, você vai lavar bonitinho, em água corrente apenas, tá certo? Então, de qualquer forma, tanto se você for guardar fora da geladeira ou dentro da geladeira, você lavar o ovo é apenas no momento da utilização. Então, de novo, se for na geladeira, num recipiente tampado, e se for... eu tenho um galinheirinho daqueles bonitinhos na minha casa, né, de artesanato, põe lá. Quando você vai usar, você lava. Nunca consumir ovos com gema clara e gema, ou principalmente gema crua, porque o ovo transmite uma bactéria chamada salmonela, muito famosa. Porém, não é o único alimento que pode veicular a salmonela. A salmonela é uma bactéria de origem fecal, então até uma verdura, uma alface que você não higienizou corretamente, pode conter a salmonela, tá? Então, e toda vez que eu coloquei a mão na casca do ovo, eu higienizo as minhas mãos para voltar a fazer qualquer outra coisa, tá bom? Porque se a casca estiver contaminada... Sim. Não adianta eu pegar os ovos todos, colocar na vasilha plástica, tampar, colocar na geladeira e manipular uma carne, por exemplo. De jeito nenhum. Tem que lavar a mão. Bom, lavar a mão tá virando vício para nós, graças a Deus, né? E tem uma coisa importante, né, que o ovo necessariamente, como eu falei, não tem necessidade de ficar na geladeira, tá? Então, até porque quando a gente vai fazer um bolo, uma receita, o ideal é que ele esteja em temperatura ambiente. A clara cresce mais, tal. Então, programa o consumo de ovos na sua casa para que você não precise colocar na geladeira. Deixa no cantinho, fresquinho, tal. Quando você vai usar, pega, lavou, higienizou as mãos para voltar no preparo, tá bom? E nunca consumir ovos com gema crua, tá bom? Olha, tem gente que agora com essa mania de lavar as mãos, ótimo, tem que fazer isso sempre, a vida inteira. Mas com o negócio, a história do álcool gel, chega do supermercado, o pessoal pega o álcool gel, espirra a sacolinha, espirra no ovo, espirra para tudo quanto é lugar. É bom ou não é espirrar álcool no ovo? Não é. O ovo, como eu falei, só água. Só água. Aproveitando okay. a sua deixa do álcool, gente, vamos lá. Álcool 70. Sempre a gente usou na área de alimentos, mas depois da pandemia só se fala em álcool 70, né? Quando a gente fala álcool 70, 70 o quê, Rita? 70 o quê, gente? O que é 70? 100%, então se a gente pega o 100%, álcool 70, 70% de álcool, 30% de água. O que acontece? As pessoas falam, então você colocou água, vai ficar mais fraco. Não. A presença da água faz com que esse álcool evapore mais lentamente e o poder bactericida é maior, então ele mata mais bactérias. Aí vem o segundo erro do pessoal. Pega, passa álcool e vem com pano. Acabou, porque se o objetivo é que esse álcool evapore mais lentamente, se você espirrou o álcool e já vai com o paninho, acabou, né? Então, assim, a presença da água, ela faz com que esse álcool evapore mais lentamente e o poder bactericida é maior. Olha aí, e a gente tem mesmo essa mania. Eu sou uma, espirro álcool na mesa e vou lá. Na verdade, é quase um consenso. Quando a gente fala, eu falei, coloquei na rede social, todo mundo viu, o quê? Não pode passar paninho? E o povo é louco por paninho em casa, né? Então, assim, você fez essa aspersão de álcool? Deixa lá. Segura a mão, guarda o paninho. Vai ver o zap. Tá bom? E esse potinho com molho? Então, esse daqui, na verdade, é para demonstrar e desmistificar uma coisa que a gente traz lá das avós, das mães e tal. Quando você faz um alimento, eu preparei esse molho. Quando você prepara o seu molho, o seu feijão, e que o intuito é congelar, né? A gente sempre ouviu das mães, das avós, não pode colocar nada quente na geladeira porque estraga a geladeira. Mentira. A geladeira e o freezer, o objetivo é gelar e congelar. Então, o correto é você, terminou de fazer seu molho, seu feijão, qualquer outra coisa que o intuito, o objetivo seja congelar. Porque assim, eu não faço molho para congelar. Quando eu faço molho, eu já faço uma quantidade, uso e sempre congelo. Isso é uma forma da gente otimizar o gás, que tá caro pra caramba, né? Quem faz uma panelinha, faz um panelão. Feijão é a mesma coisa, já cozinha 1 quilo, divide e congela. Só que tem essa questão que a pessoa
põe e deixa ali em cima da mesa um tempinho. Ah, eu vou esperar esfriar um pouquinho para pôr no freezer, na geladeira. Errado. Gente, uma das técnicas mais eficientes para conservação e eliminação de bactérias é o choque térmico. Então, quando a gente pega o alimento quente e no freezer ou na geladeira, por exemplo, eu não quero, só vou usar à tarde, você coloca na geladeira ou no freezer se o intuito for esse. Mas jamais você deixa em temperatura ambiente. Por quê? A faixa, na medida em que o alimento vai descendo a temperatura, então saiu, vai dos 90, tá nos 60, a partir dos 60 para baixo, as bactérias começam a se multiplicar. E aí você espera para guardar. Então, assim, o choque térmico é o que há em termos de eliminação de bactéria. Gostei da ideia. Ainda bem que eu faço um feijãozinho bonitinho e gostei. Eu coloco quentinho, meu marido briga comigo. Não, tem que deixar esfriar um pouquinho. Não, o certo realmente é sempre quentinho. dar o choque térmico, tá? Olha só, a Andréia Dias está perguntando aqui. Estou com vontade de tomar gemada de antigamente que o papai fazia, meu pai também fazia, viu, Andréia? Qual é a melhor opção para fazer? A gemada, a gema, muito açúcar, bate até ficar branco, depois joga leite quente em cima. Sim. Isso ajuda? Ajuda porque é o leite quente quando eu falo fervendo, tá? Porque acima de 74 graus a salmonela morre. Salmonela e tantas outras bactérias patogênicas. Então, quando a gente fala vou fazer essa gemada então, é leite pelando, tá? Que você ferveu, então provavelmente está acima de 90 graus, vai eliminar a salmonela. Antes dele derramar, você põe na gemada. A Andréa Dias ainda colocou assim, não gasta energia fazendo isso para congelar? Então, vai gastar um pouquinho mais de energia, mas você prefere gastar um pouquinho mais de energia ou comer um alimento contaminado? É uma solução, porque assim, a partir do momento que você deixa realmente no morno, do morno para frio, você já tem a multiplicação de bactérias, tá? E tem uma outra coisa que eu sempre digo assim, o que, às vezes eu falava assim, se você colocar na geladeira azeda, não azeda, o que acontece é o recipiente errado. Então, se você pegar um feijão, por exemplo, pegar essa panela aqui, e você colocar um recipiente grande e colocar lá, pode ser que azede. Por quê? Vai demorar muito para o centro geométrico, que a gente chama, atingir a temperatura de segurança, né? Abaixo de 10 graus e assim sucessivamente até menos 18. Quando você opta, por exemplo, congelar seu feijão, seu molho, então recipientes baixos e largos. E também no freezer, deixa um espaço para a circulação do ar. Na mesma coisa a geladeira. Aí se você fez, vamos pensar, eu fiz 5 potes de molho. Não coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5. Coloca na horizontal para que haja circulação do ar e você assim tem... a temperatura vai chegar na temperatura de segurança muito mais rapidamente. A Elaine não vai fugir, ela vai continuar aqui esperando, porque no próximo bloco ela volta para fazer esse cuscuz, que é o cuscuz de micro-ondas. Olha só, gente, que cuscuz maravilhoso.